Queridos, graça e paz em Jesus, que o Senhor te abençoe nesta noite, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Estão preparados? Amém. Vocês já começaram a ouvir um pouquinho mais. Eu me lembro que uma certa vez um americano chegou para mim lá na América e me disse o seguinte: é verdade que quando nasce um garoto brasileiro, o primeiro que o pai faz, dá para ele uma bola de presente? Eu não sabia o que responder para ele. Eu falei, não foi o meu caso, porque existem, em toda a família acontece, pode ser que algum fanático por futebol dê a bola para o filho, porque quer que ele seja um jogador, alguns dão a camisa do seu time, não é o meu caso, mas pode acontecer, né? E eu sei que muitas vezes nós, como brasileiros, somos um pouco técnicos. Quando chegar a época da seleção brasileira, a gente devia escalar aquele, não escalar esse, e a gente pensa e a gente sabe que é só quando vai chegando no finalzinho do último tempo, se está perdendo alguma coisa, tem que ser feito. Temos que colocar os melhores no campo, porque senão a gente acaba perdendo a partida. Eu entendo, irmãos, que Jesus falou na palavra que chega um momento que ele chama de o último tempo. E se no último tempo nós não nos prepararmos, nós podemos perder a batalha. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no penúltimo livro do Novo Testamento, penúltimo livro, o livro de Judas, a Epístola Universal de Judas. Epístola Universal de Judas. A gente vai meditar um pouquinho nessa epístola tão pequena, mas tão importante para nós, amém? Eu quero ler a metade dela, vamos começar no versículo 17. E vamos ler e vamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Estão preparados? Estão aí? Vamos ler, diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, Pai, no qual estamos reunidos, rogando ao Senhor que venha falar conosco de uma forma clara, Senhor, para que entendamos neste último tempo, Pai, que a nossa luta não é contra a carne nem espírito, Senhor. A nossa luta, Pai querido e santo, se trava, Senhor, nessa atmosfera. E nós rogamos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, nos motive, Pai querido e santo, a lutarmos devidamente. Obrigado, Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Uma carta pequena. Uma carta que é endereçada não a uma igreja em particular, é uma carta universal, aberta para ser lida por todos os cristãos daquela época. É importante nós notarmos, irmãos, que quando a gente vai chegando para o finalzinho da Bíblia, as cartas vão ficando cartas gerais. São cartas que vão sendo distribuídas para que a igreja leia e se prepare para o último tempo. E esse último tempo
este homem vai escrever para nos recordar algumas coisas que eu considero que são importantíssimas, porque sim, estamos no último tempo. Quem é esse homem que escreve? Este homem é Judas. É claro que quando nós falamos em Judas, é um nome tão comum na Bíblia que nós temos dificuldade de identificar precisamente quem é este Judas. Jesus, na sua equipe missionária, entre os apóstolos, tinha 2 Judas, e não é nenhum desses 2. Esse Judas é um terceiro Judas. Esse Judas é alguém que vai ser identificado como irmão de Tiago. Versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. É, portanto, irmão de Tiago, já ajuda, mas ainda está difícil, porque tinha muitos Judas, mas tinha mais Tiago ainda. Então a gente fica, irmão de Tiago, não ajudou muito. Mas que Tiago é esse? E a gente vai perceber na Bíblia que Jesus também tinha 2 apóstolos chamados Judas, 2 Judas e 2 Tiagos. E não é nem este Judas e nem estes Tiagos. Então que Tiago é esse? Buscando na palavra lá em Marcos, capítulo número 6, versículo 3, vamos encontrar alguma direção. Diz lá o seguinte, que enquanto o Senhor estava naquela aldeia, numa certa aldeia, perguntaram: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então nós percebemos já, encontramos algo aí, que esse Judas parece ser irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. Se é realmente assim, então a coisa fica um pouco mais complicada e mais interessante. Porque se esse Judas é irmão do Senhor, a gente vai ver lá em João capítulo 7, você vai encontrar que os irmãos de Jesus não criam nele. E se não criam em Jesus, o que aconteceu com Judas, talvez o irmão caçula, que realmente modificou a sua visão acerca do irmão maior de Jesus, a ponto de fazê-lo mudar de concepção. Então vamos perceber o seguinte, que esse Judas, algo aconteceu com ele. E esse Judas, sendo irmão de Tiago, a gente vai perceber lá em 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá para Coríntios capítulo 15, você vai perceber o seguinte, no versículo mais abaixo, João capítulo 15, você vai perceber, no versículo, especialmente versículo 9, 1 Coríntios 15, 9, desculpem, 1 Coríntios 15, 9, você vai perceber o seguinte, está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, depois foi visto por Tiago. O que realmente mudou a história dos irmãos de Jesus, Tiago e Judas, foi o fato de Jesus aparecer para eles. Lá em Atos capítulo 1, versículo 14, você vai encontrar que durante o Pentecoste estavam no cenáculo os irmãos de Jesus com a sua mãe. Então, eles receberam o impacto da transformação quando realmente tiveram um encontro pessoal com Jesus. Isso é algo tão marcante na vida deles que eles nunca vão dizer, nenhuma parte, assim como nós dizemos quando temos um irmão famoso, dizer, eu sou irmão do Neymar. Nunca vai acontecer isso com eles. Eles vão dizer, nós somos servos de Jesus Cristo. Eles se consideram Judas, servo de Jesus Cristo. Tiago vai ser a sua epístola, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra Tiago vai falar a palavra servo, e Judas também, vão usar a palavra doulos. E doulos não é somente um servo. Doulos é o escravo mais imprestável. Então, este escravo, é assim que eles se consideram. Nós somos escravos de Jesus. Nós entregamos nossa força, nossa liberdade, nossa vida para Ele, porque Ele agora é o nosso Senhor. Nós vamos perceber que esse Judas, ele vai escrever para nós, para a igreja, o seguinte, vamos lá, primeiro versículo, está escrito assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, a quem? Quem são destinatários? Aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, aleluia. Ele vai dizer, irmãos, que ele está escrevendo para pessoas como você e eu.
Ele vai dizer que nós somos queridos do Deus Pai. Ele vai dizer que nós somos conservados, protegidos ou guardados pelo Senhor Jesus Cristo. E isso já nos dá uma ideia do que ele está escrevendo, está dizendo para nós: olha, vocês são queridos, são amados de Deus, vocês são protegidos por Jesus Cristo. Para quê? Por quê? Ele vai dizer então que eu estou escrevendo porque eu senti a necessidade, eu percebi que é importante exortar a igreja a batalhar, a lutar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Ele está dizendo que ele resolveu escrever porque no último tempo a igreja vai ter que batalhar pela fé que nos foi entregada, que uma vez por todas foi dada, foi entregue aos santos. Nós temos que lutar por essa fé. Essa fé nós temos que batalhar por ela. Por quê? Porque acontece mais ou menos assim. Nessa batalha, irmãos, vão querer roubar a nossa fé, vão querer manipular, macular, distorcer a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E isso é uma coisa tão corriqueira, tão, às vezes, imperceptível, que, de repente, nós, talvez, ao observar a fé que nos foi dada no começo da nossa caminhada com Jesus, ao olharmos para ela, já não é mais a mesma fé. Se a gente for prestar atenção, nós talvez estamos perdendo aspectos desta fé que uma vez foi nos dada. E o apóstolo, este homem de Deus, Judas, irmão de Jesus, vai falar para nós: olha, tomem muito cuidado, vocês têm que exortá-los, têm que ensiná-los a guardar a fé que foi dada aos santos. Guardem esta fé, não deixe que ninguém lhes roube a fé. É mais ou menos como no futebol americano. De repente, ali naquele jogo que eu não consigo entender como funciona, eu sei que vejo homens correndo atrás de uma bola e todo mundo quer agarrar aquela bola, mas eles não podem deixar, porque aquela bola tem que ser conservada na mão do mesmo time. Então nós temos que perceber, irmãos, que nós estamos lutando esta batalha e esta bola tem que permanecer conosco. E ele vai dizer o seguinte para nós. Ele diz para nós que a única maneira de vencermos é se a misericórdia, a paz e o amor forem multiplicados. E como é que nós fazemos isso, pastor? É algo tão interessante, querida igreja, que quando ele nos fala isso, ele está falando para nós porque no último tempo, nessa partida, o inimigo, o adversário, colocou na sua equipe certas pessoas que ele colocou dentro da equipe dele para ganhar a partida. E nós temos que ser sábios, entendendo que nós temos que entrar nesse jogo de uma tal forma que nós não percamos a bola. Nós entramos para ganhar e nós vamos vencer. Mas ele colocou alguns que eu vou chamá-los de infiltrados. Vamos ver quem são esses infiltrados, vamos perceber na palavra, vamos continuar Judas, vamos entender o que ele está dizendo para nós. Versículo 4. Ele diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ele aponta aí duas estratégias do inimigo para tentar roubar a nossa fé. Primeira estratégia, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que estes homens tratam de colocar a graça de Deus em um lugar de dissolução. Eles dissolvem, eles mancham, eles distorcem a graça de Deus. O que é essa graça? A graça foi a maneira maravilhosa como o Senhor nos perdoou, nos alcançou e nos transformou. A graça é o poder transformador de Deus, que pega um homem vil, pecador, uma mulher sem a graça de Deus. Geralmente, quando nós recebemos o Senhor, geralmente, o que acontece, nós realmente recebemos, não vou dizer mais geralmente, vou dizer definitivamente, a nossa vida tem que ser mudada, tem que ser transformada. Agora, essas pessoas que foram infiltradas, não passaram pelo processo de conversão. Diz a Bíblia, onde nós temos lido, que eles não têm o Espírito.
Eles não têm o Espírito. E por não terem o Espírito Santo, as pessoas elas imaginam que não tem nada a ver se você pecar, Deus te perdoa, a graça de Deus é perdoadora, você pode continuar do jeitinho que você ficou, Deus te aceita como está. Sim, é uma meia verdade. Deus te aceita como está, mas não permite que você continue assim, porque Ele tem o poder para mudar a nossa vida. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Convertem a graça de Deus em dissolução. É mais ou menos assim. Eu aprecio o café preto. Quer me dar um café? Me dê um café sem açúcar. Quer ver o café ficar ruim para mim? Põe um pouquinho de leite, põe adoçante, põe um açúcar. Você maculou meu café. Porque o café que eu gosto é o café puro. E Deus é assim, a graça de Deus é pura. Não coloque, não dissolva na graça aquilo que te agrada. Você não pode colocar na graça de Deus aquilo, não, Deus me aceita, Deus me conhece, Deus sabe. Sim, Deus sabe e não permite que maculemos a sua graça. Essas pessoas que chegam na igreja dessa maneira, tem uma outra coisa que o apóstolo se preocupa. Ele diz que essas pessoas negam a Deus, único dominador nosso e Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. Eu não tenho dúvida de dizer que Jesus Cristo é Deus. Eu não tenho nenhum receio de declarar que a minha fé está firmada no único Deus verdadeiro, aquele Deus que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E com todas as minhas forças eu declaro e digo, sim, Jesus Cristo é Senhor nos céus e na terra. Agora essas pessoas negam a Jesus como Deus. Por que o negam? Porque eles preferem apontar a humanidade de Jesus, deixando de revelar a divindade do Senhor. Ele é Deus, e porque Ele é Deus, Ele continua tendo poder para transformar nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Foi isso que transformou Judas, foi isso que transformou Tiago, porque eles perceberam que ele não estava tratando mais com o seu irmão mais velho, não era apenas o seu irmão na carne, não, era aquele que Deus escolheu para trazer a salvação para todos os homens. Ele diz mais, o apóstolo vai dizer para nós o seguinte, que existe o problema da contaminação. Quando nós chegamos no versículo de número 5, ele diz, eu quero lembrar a igreja, quero lembrar-vos, ele vai lembrar o quê? Vai lembrar que Deus salvou um povo, tirou o povo do Egito, mas Deus fez o seguinte, no deserto Deus destruiu todos aqueles que não creram. Ele vai dizer um pouco mais, vai falar também dos anjos, que não guardaram o seu principado. Ele vai dizer que deixaram a sua habitação. E vai dizer que Deus os colocou em juízo eterno. Vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Vai falar que aqueles que se corromperam, indo após outra carne, foram postos sob pena de sentença eterna. Então ele está dizendo para nós, irmãos, que Deus não permite, Ele não aceita que nós continuemos da mesma maneira. É algo tão importante. Eu entendo que algumas pessoas, quando vêm à igreja, eles chegam aqui entre nós e dizem, não quero ir mais lá porque lá só tem hipócrita. Não quero ir lá porque lá tem gente falsa. Eu não quero ir para a igreja porque eu não vejo transformação. Não vai ver mesmo. Porque essas pessoas não entenderam que estamos aqui no meio de um coletivo. A igreja é como um grande ônibus. Muita gente entra no ônibus, mas nem todos vão chegar no destino final. Alguns vão descer antes, outros não vão pagar a nossa jornada. Vão simplesmente entrar, vão descer e não vão chegar até o fim. É importante entender que a igreja está composta de gente de todo tipo. Gente transformada e também gente infiltrada. Então vamos perceber como é que essa contaminação acontece. Vamos ver o seguinte, ele vai dizer para nós que essas pessoas foram anestesiadas, versículo 8. E contudo, também estes semelhantemente, o quê?
adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Vamos por parte. Ele disse que as pessoas foram adormecidas, ou seja, não perceberam que receberam uma anestesia, que adormeceram, enquanto adormecidas, ou vivendo um sonho que não se pode realizar na casa de Deus. Essas pessoas acabaram contaminando a sua carne. Essa é uma expressão que Judas usa, que vai repetir muitas vezes. Vai falar dos anjos que contaminaram a sua carne, Sodoma e Gomorra que contaminaram a sua carne, vai dizer desses que também contaminaram a sua carne. E nós temos que perguntar, pastor, o que significa isso? Contaminação da carne. Temos que lembrar que quando o Senhor fez homem e mulher, fez o casamento, os uniu, e disse o Senhor, portanto, agora são uma só carne. E quando a pessoa simplesmente se divorcia, ou quando ela simplesmente adultera, ou quando ela simplesmente entra para o homossexualismo, essa pessoa está entrando em um terreno de contaminação da carne. E eu tenho visto, irmãos, muita gente, pregadores famosos, muita gente com a sua carne contaminada. Muita gente, isso está virando moda. Troca de esposa, troca simplesmente e até uma coisa que era abominável, inimaginável. Nós vamos encontrar hoje pastores que são homossexuais e estão liderando igrejas. E o apóstolo está dizendo para nós, tomem muito cuidado, porque no último tempo vão colocar gente infiltrada, que vão ser pessoas que contaminam a sua carne. E mais ainda, eles rejeitam a autoridade. Eles não aceitam a autoridade deste livro santo. Eles vão talvez distorcer o livro. Eles vão falar que não é bem assim, porque o grego fala assim, não porque a cultura fala dessa outra forma. E vão talvez distorcer este livro santo, rejeitando a autoridade da palavra de Deus. Diz mais, ao rejeitar a autoridade, quer dizer que ninguém manda neles. Mas eles também não apenas rejeitam a autoridade, eles também zombam dos seres angelicais. Eles desprezam aquilo que Deus colocou na hierarquia divina. Nós vamos perceber o seguinte, que Judas vai dizer, ai deles. E esse ai é um ai de maldição, diz ai deles, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição ou sedição de Coré. Encontramos aí três situações, três ocorrências gravíssimas da história de Israel, na história da humanidade. A primeira que ele faz menção é o caminho de Caim. Eles enveredaram, entraram no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim, pastor? O caminho de Caim é aquele caminho que, geralmente, quando Deus adverte, quando Deus diz, Caim, se tu fizeres o bem, porventura não haverá lugar de arrependimento para ti, porque o pecado jaz à porta, mas a ti convém dominá-lo. Porém, Caim fez o seguinte, ele não quis ouvir a voz de Deus, ele simplesmente rejeitou a autoridade divina e fez aquilo que ele queria fazer, e acabou matando o seu irmão. Esse caminho de Caim é o caminho que leva à morte da comunhão. Temos que tomar muito cuidado com o caminho de Caim. Ele diz mais para nós, ele diz que esses homens não apenas entraram pelo caminho de Caim, mas eles também fizeram o seguinte, fizeram uma outra coisa, eles receberam, aceitaram o prêmio de Balaão. Que história é essa, pastor? Essa é uma história bastante intrincada, que confunde quando nós olhamos lá em Números capítulo 22, 23 e 24, 3 capítulos que falam sobre Balaão. Balaão era um profeta que não pertencia ao povo de Deus. Balaão era um homem que disse que tinha visão do Altíssimo, que em êxtase via Deus de olhos abertos. Esse homem era uma pessoa que recebia profecias de Deus. E chegou o momento que Balaque, quando viu que Israel estava destroçando, invadindo, consumindo a terra, ganhando território, disse, nós vamos tomar cuidado com eles, nós moabitas temos que fazer alguma coisa, antes que eles nos engulam, vamos contratar Balaão. E contrataram Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão disse para Balaque, olha Balaque, é o seguinte, contra Israel não vale encantamento, porque eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. E Balaque falou o seguinte para ele, olha Balaão, amaldiçoa eles, porque
eu vou te encher de ouro e de prata. Você vai ser grandemente recompensado. E Balaão falou, então espera um pouquinho aí que eu vou orar a Deus, vou consultar a Deus, vou ver o que ele me fala. Ele disse, olha, nem que se me desse a casa inteira, eu não vou sair, mas eu vou contigo. Vocês estão percebendo? Que essas pessoas são interesseiras. Essas pessoas, elas preferem a prosperidade financeira, essas pessoas preferem a recompensa material do que os bens celestiais. Essas pessoas estão de olho naquilo que é presente, naquilo que é material, naquilo que é efêmero e não no que é eterno. Nós temos que prestar atenção porque nesse último tempo essas pessoas estão valorizando mais aquilo que é material do que aquilo que é espiritual. Irmão, nós aprendemos como pentecostais que nós somos que o nosso destino é o céu. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir a enfermidade, pode vir a pobreza, não importa o que venha, nossos olhos estão colocados em Cristo Jesus e é para o céu que nós iremos. Glória a Deus. Esses homens, a terceira ocorrência, nos fala Judas, que esses homens vão entrar naquilo que ele chamou de a contradição de Corá. Isso está em Números, capítulo número 16. Neste capítulo você vai perceber que, de repente, Corá, que era um levita, um ministrante da casa de Deus, de repente percebeu, será que Deus usa somente Arão? Não, Deus pode usar qualquer um, é a democracia da autoridade. Deus é democrata, Deus usa quem Ele quer, Ele faz como quer. Deus usa Arão, também usa a gente, e é verdade. Acaso não somos todos santos? E o que eles fizeram? Foram falar com Moisés e Arão, foram dizer para eles essas mesmas palavras, dizendo para eles, olha, Deus usa quem Ele quer, faz como quer, todos nós somos santos, todos nós podemos ser sumos sacerdotes. Eles tinham esquecido que Deus tinha feito a vara de Arão florescer. Eles tinham esquecido que é Deus quem determina, quem tem a autoridade para dirigir a obra de Deus. Essas pessoas ignoram a autoridade, desprezam a autoridade. E é uma coisa que está cada vez mais comum. Quer ver um exemplo? Ainda ontem, eu vi um vídeo de um certo homem que tinha Alzheimer. E o filho o colocou em uma clínica para que o pai pudesse ser melhor atendido. E aquele filho tinha tanto amor por aquele pai, de repente, na saída da clínica, ele pegou, abraçou o pai sem o conhecer muito bem, ele pegou a mão do pai e disse, bênção meu pai. E aquilo me chamou a atenção, porque fazia muito tempo que eu não via ninguém pedir bênção. E aquele filho estava saindo, beijando a mão do pai. Não estou querendo dizer, não quero voltar ao modismo antigo, mas é muito importante nós entendermos, irmãos, que ainda existe o princípio da autoridade, onde o maior abençoa o menor, onde aquele que é o pai abençoa o filho. Na casa do Senhor ainda existe autoridade, e Deus diz que nós temos que respeitar as autoridades. Porém, essas pessoas não respeitam nada. Eles têm algumas características, versículo 12, ele diz o seguinte, que eles são manchas no banquete. Já parou de imaginar que alguma vez nós nos assentamos em uma mesa, se você vai sentar numa mesa para fazer um banquete, você vai comer alguma coisa numa mesa, se ela estiver manchada, você vai procurar outro lugar, porque tem uma mancha naquele lugar, alguém já comeu ali. As pessoas são como manchas, eles mancham o testemunho da igreja. As pessoas olham para a igreja e dizem, olha, por isso que eu não quero ser crente. Essas pessoas estão aí apenas para ser mancha, nódoa, no meio da fraternidade dos irmãos. E mais ainda, ele vai dizer para nós que as pessoas são como pastores de si mesmos. Não querem ser lideradas por ninguém, não querem ser pastoreadas. Eu me autopastoreio, eu sou pastor de mim. Essas pessoas são como nuvens vazias, ele vai colocar, porque não atendem ao propósito, não têm água, e são levadas pelo vento, não tem lugar, não tem eira nem beira. Essas pessoas são árvores duplamente mortas, porque não dão frutos e foram desarraigadas. São duplamente mortas, não tem raiz, não tem fruto. Essas pessoas são como ondas impetuosas, ou seja, assim como a onda do mar vai até o mar,
e traz toda a sua sujeira para a praia. Está dizendo que essas pessoas, elas espumam sujidade. Elas falam das coisas do mundo como se fosse a coisa mais normal que crente pode fazer. Não é assim, irmãos. Nós somos chamados pelo Senhor, conservados por Cristo, para manter nossa santidade. Aleluia. Ele diz mais, são estrelas cadentes. São como estrelas que não têm brilho. Querem brilhar nos púlpitos, querem fazer apresentações, mas não entendem que a glória que nós refletimos é a glória de Cristo. Não é a nossa glória, não é para a nossa glória, é para a glória dele. É a glória dele que nós manifestamos. Aleluia. E chegamos, enfim, aos versículos que nós temos lido. Mas vós, irmãos, aleluia. Versículo 17. Mas vós, amados, versículo 20, mas vós, amados, 17, mas vós, amados, 20, mas vós, amados. Ele está distinguindo, ele está dizendo duas vezes que nós não somos assim. Ele diz que nós somos amados pelo Pai, queridos do Pai, conservados, guardados pelo Filho. Nós somos amados, mas vós, amados. Ele vai dizer mais ainda. Lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos. Então ele quer que nós lembremos o que foi dito, que no último tempo, versículo 18, no último tempo haveria escarnecedores, que vão andar segundo os seus sentidos. Ele vai dizer que essas pessoas, versículo 19, eles causam divisão na igreja. Essas pessoas são sensuais, ou seja, eles seguem os seus desejos, seus sentidos, eles vão fazer as coisas segundo a sua natureza carnal, porque são gente carnal, são pessoas que não nasceram de novo. Ele destaca, os quais não têm o Espírito. É isso que nos distingue, aleluia. O que distingue um grupo do outro, uma equipe da outra, se há infiltrados, é que aqueles que nasceram da água e do Espírito, têm o Espírito Santo em suas vidas, que os está guardando para o destino final. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo, glorifica a Deus comigo. Você tem o Espírito Santo, você está guardado pelo Senhor, porque você tem o Espírito. Por isso ele diz, se você tem o Espírito, mas vós, amados, versículo 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Como é que nós edificamos a nossa santíssima fé? Como é que nós conservamos a fé? Ele vai dizer o seguinte: orando no Espírito. Eu sei que você já enfrentou algumas lutas que só você sabe. Eu sei que eu já enfrentei algumas lutas que eu pensei que eu nunca poderia vencê-las. Há lutas, irmão, que são tão difíceis, que nós não temos força em nós mesmos para podermos vencer. Mas Deus está trazendo para nós reforço, aleluia. Nós podemos contar com o auxílio bendito do Espírito Santo. A palavra nos fala, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Está dizendo para nós, querida igreja, que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a orar. Muitas vezes eu não sabia como orar, como vencer. E quando eu fui aos pés do Senhor, aquele peso da luta foi trocado por uma alegria tão grande, e de repente começa a borbulhar o coração. A gente não entende isso, porque é uma coisa espiritual. Aquilo vai subindo, vai entrando no coração, de repente a gente começa a falar línguas estranhas, não consegue parar de falar. Nós estamos orando no Espírito, é o que fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. 6:18, orando em todo o tempo no Espírito. Quando nós estamos orando no Espírito, estamos edificando a nossa fé, fortalecendo o nosso coração, mantendo a bola conosco. Vocês estão entendendo? Não deixe ninguém roubar a bola, não deixe ninguém tirar de você a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Glórias a Deus. Mas uma outra forma, que ele nos fala para nós mantermos a fé e batalharmos pela fé, é lembrar que tem algumas pessoas que estão no jogo, pertencem ao jogo, mas estão duvidosos.
Ele vai dizer para nós o seguinte: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Aí eu percebo, irmãos, que nós não podemos ter piedade de todos, é impossível, mas nós podemos ter misericórdia de alguns. E quem são estes alguns que nós temos que ter misericórdia? Eu não tenho misericórdia daquele que voluntariamente deixou a partida e abandonou o campo. Desprezou aquilo que o Senhor nos disse, que nós deveríamos conservar até o fim para receber a coroa da vida. Não tenho piedade, para mim é como se nunca houvessem existido. Porque voluntariamente negaram o Filho de Deus, calcaram aos pés o sangue da aliança e de novo desprezaram aquele que os santificou, o Espírito da graça. Não posso, de nenhuma maneira, não consigo nem orar por eles. Deus simplesmente me impede de orar por eles. Ali eu falo o seguinte: por este não quero que oreis. Por quê, irmãos? Porque eles não querem, eles resistem à graça, desprezam a graça e tornam a graça em dissolução. Querem ser aceitos da forma como estão. Querem ser aceitos permanecendo no pecado, de forma nenhuma. Eu paro para pensar. E o apóstolo diz: apiedai-vos de alguns. Quem são esses alguns? Aqueles que estão duvidosos. Ora quer ficar, ora quer sair. Ora pensa em permanecer, um pouquinho mais fraqueja. Nós temos que atentar para estes, para essas pessoas, para alguns que estão duvidosos. Alguns que não têm certeza da sua salvação, mas que querem muito alcançar a graça, querem ser recebidos pelo Senhor. E nós entendemos que o Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se quer vir a Jesus, ele disse: vinde a mim. Ele recebe. Vinde quem tem sede, ele aceita, mas tem que vir a ele. Agora aqueles que o desprezam também serão desprezados. Ele diz mais: salvai, de novo, não podemos salvar a todos, mas salvai alguns arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor. Ele nos dá a fórmula: misericórdia com temor. É mais ou menos como o bombeiro. O bombeiro que vai salvar alguém dentro de um incêndio, ele não pode ir simplesmente com a misericórdia. Ele tem que ir com a misericórdia, pensando e desejando: tenho que salvar esta vida, mas tenho que preservar a minha. Então ele se reveste com uma roupa especial que suporta 800 graus centígrados para entrar no incêndio e trazer a pessoa. Ele vai com misericórdia, mas também vai com temor, porque ele tem receio dele mesmo pegar fogo. Estão entendendo? É importante, por isso que ele diz: aborrecei até a roupa contaminada da carne. Eu tenho que tomar cuidado para que essa filosofia de divórcios, de homossexualidade, de leviandade, de imoralidade, entre em nossas vidas. Pela maneira como nós estamos buscando salvá-los, nós temos contaminados por isso. Nós temos que entender, irmãos, que ainda estamos em batalha, ainda estamos dentro do jogo, estamos jogando para ganhar, estamos jogando para vencer. Temos que resgatar os duvidosos, salvar os que estão no fogo, alguns, lembrando o seguinte: que vai chegar o dia, aleluia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Aleluia. Aleluia. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Vocês estão percebendo? Ele espera que nós cheguemos no final da partida. Ele espera que nós cheguemos lá no final para ganhar. Isso é algo que eu não posso jamais deixar de entender, que somos uma equipe.
E que se nós perdemos a batalha, aqueles que talvez saíram do jogo, ainda continuam torcendo para que você chegue no final. Temos que chegar no final. Não podemos perder a batalha da fé. O apóstolo fala para nós: procurei escrever-vos com diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, versículo 3, a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Deus nos chama de santos. Deus diz para você não desistir da batalha. Ainda que seja dura a batalha, ainda que você batalhe sozinho, continue batalhando. Aleluia. Me lembro com muita saudade, muito carinho do querido pastor Enéas. Enéas era um homem que conheceu Jesus, mas a esposa não quis o Senhor. Enéas, porém, se dedicou à oração. Enéas era um homem que buscava o Senhor intensamente e reconhecer o seu pastorado. Era um homem que sozinho estava lutando pelas vidas. Eu me lembro que quando muito jovens íamos para a vigília, e nas vigílias da noite, os jovens tomavam aquele lugar, naquele monte, naquele casebre construído para oração pelo pastor Enéas. Íamos todas as vigílias da noite buscar o Senhor. E o pastor Enéas, naqueles bancos de madeira, orava, pedia por sua esposa, clamava por ela, mas era uma mulher cruel. Ela odiava os crentes, mas o marido amava Jesus. Nem por isso ele deixou de servir o Senhor. Nem por isso ele deixou de fazer as vigílias. Todos os sábados ele estava naquela vigília, dirigindo a vigília, buscando o Senhor. Até que aprove ao Senhor recolhê-lo. E quando o Senhor recolheu o pastor Enéas, soube-se que a esposa, aos prantos, no dia que ele estava para ser enterrado, chorava, ajoelhada diante do seu caixão. Ah, se eu conhecesse o Jesus que tu servias. Ela aceitou Jesus quando o marido partiu. Nós temos que entender, irmãos, que ainda que os nossos olhos não vejam, nós estamos batalhando, estamos crendo que o Senhor atenderá a nossa petição. Mas temos que seguir com nossos olhos fitos nele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O último versículo nos fala: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Fiquemos em pé e adoremos ao Senhor. Glórias a Deus. Eu não sei o tamanho da tua luta, mas eu sei que você não está sozinho. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Nós precisamos contar uns com os outros. Nós precisamos entender que somos uma equipe e que juntos nós podemos vencer. Se teu irmão está fraco, ajuda a levantar. Se está duvidoso, ajuda a manter-se de pé. Porque o Senhor não nos fará deixar tropeçar. Deus Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Pai querido, por aquilo que nós temos pregado hoje aqui, Senhor. Pai, nós temos entendido a importância, meu Deus, de permanecermos na batalha da fé. Nós oramos, Senhor, rogando, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, Pai, nesta batalha, Pai. Nós entendemos, Senhor, meu Deus, nosso chamado. E nós te pedimos, Senhor, encarecidamente, que o Senhor nos sustente, nos fortaleça, nos anime, nos apoie. É assim que nós lutamos a nossa guerra, Senhor Deus, com gratidão e louvor em nossos corações. Bendito seja o teu nome, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor, a ti a glória e a honra para sempre, em nome de Jesus, amém, amém, amém.